Olá! Hoje vamos direto para nossa análise do capítulo 8 do livro de Oséias. Já começa com uma imagem bem forte, né? Com certeza. Aquele toque de trombeta, um alerta. Isso. E a águia, tipo, pairando sobre a casa do Senhor. É um aviso urgente. Exatamente. E o motivo fica claro logo em seguida, né? Sim, a aliança foi quebrada. Eles se rebelaram contra a lei, mas o mais intrigante para mim é a frase deles, Qual? a do conhecimento. Essa mesmo. Deus nosso, nós, Israel, te conhecemos. Tipo, como assim? As ações não batem com essa declaração, né? Pois é, aí está o nó da questão. Essa afirmação de conhecer a Deus, bom, ela entra em choque direto com o que vem depois. Israel rejeitou o bem, E a consequência é direta, né? imediata. O inimigo o perseguirá. O texto é bem claro na relação causa e efeito, não deixa muita margem para dúvida. Mas como eles chegaram a esse ponto? O que exatamente eles fizeram para rejeitar esse bem? Seria a lei, a orientação divina? O capítulo da pista, sim, ele detalha as escolhas. Por exemplo, eles instituíram reis sem consultar a Deus, sabe? Escolheram líderes por conta própria. E a questão dos recursos? Ouro, prata? Exato. Usaram para quê? Para fazer ídolos. E o texto é duro, diz que fizeram isso para sua própria destruição. Fica bem explícita essa trajetória assim de autodestruição. Nossa, pesado. E essa ideia fica ainda mais concreta com o exemplo do bezerro de Samaria, né? Aquele ídolo específico. Sim, ali o texto foca bastante. Mostra a ira divina e lança aquela pergunta: até quando serão eles incapazes de pureza? É quase um lamento, né? E o texto faz questão de dizer que o ídolo não é nada, certo? Totalmente. Afirma que é obra de artífice, não é Deus. Quase óbvio, né? Mas precisava ser dito. Tipo, foi feito por um artesão. Isso. Por ser criação humana, algo fabricado, o destino já está traçado. O bezerro de Samaria será despedaçado. Não tem poder ali, é só. Um material. E aí vem aquela metáfora incrível, né? Que captura bem essa futilidade toda. Ah, a do vento e da tempestade. Semeiam ventos e cegarão tormentas. É fortíssima. Mostra que o esforço deles é em vão. Pior, traz consequências desastrosas. Exatamente. A imagem da agricultura fracassada reforça isso. A planta não dá espiga, não produz farinha. E mesmo que produzisse, viriam estrangeiros e comeriam tudo. É um esforço que não leva a nada, sabe? E como isso reflete no Estado de Israel como nação? O texto fala sobre isso. Fala assim, descreve Israel como devorado, tipo engolido, perdido entre as nações como um vaso inútil, algo sem valor. Descartável. E as alianças políticas que eles tentaram fazer são vistas como atos de desespero. Ir para a Síria é comparado ao comportamento de um jumento montês solitário, um movimento isolado, talvez teimoso. E Efraim, que é Israel também, né? Isso, Efraim é acusado de alugar amantes. Ou seja, buscar segurança em alianças pagas, que não são baseadas em lealdade de verdade. É um retrato bem triste de desespero e perda de identidade. Falando em Efraim, tem também aquela ironia dos altares, né? Que foram construídos para uma coisa e viraram outra. Pois é, Efraim multiplicou altares para pecar. Teve altares para pecar. O que deveria ser para expiação, para consertar as coisas? Virou o próprio lugar do pecado. Exatamente. E a própria lei de Deus, os ensinamentos, passaram a ser vistos como coisa estranha. Perderam totalmente o referencial. É como se não reconhecessem mais aquilo que era a base de tudo. Isso, então, invalida toda a prática religiosa deles, os Ah. sacrifícios. Segundo o texto, sim. Eles oferecem sacrifícios, comem a carne, mas o Senhor não se agrada deles. O ritual pelo ritual, sem obediência, sem o coração na aliança, é vazio. E as consequências disso são reafirmadas, né? Sim, o texto diz que Deus vai se lembrar da maldade, vai punir os pecados e menciona algo muito forte: o retorno ao Egito. Esse retorno ao Egito é simbólico, mas muito pesado, né? O Egito representa a escravidão da qual eles foram libertados. Exatamente. Simboliza a perda da liberdade, voltar à opressão. É como anular a própria história de salvação deles. E olha, o julgamento não é só para Israel.
para Efraim. Judá também entra na conta. Ah, Judá também? Sim, ambos esqueceram o Criador. Focaram em quê? Em construir palácios, cidades fortificadas. Confiaram no material, no poder humano. E qual o resultado disso? O veredito é fogo. Fogo que vai consumir essas fortalezas. A confiança estava toda no lugar errado. Então, para a gente resumir essa análise do capítulo 8, fica bem claro, né? É um retrato duro de uma nação que dizia conhecer Deus, mas na prática. Na prática, abandonou a aliança, abandonou a orientação divina, e as consequências são, assim, inevitáveis dentro da lógica do texto. Instabilidade criada por eles mesmos, rituais que não significam nada e o julgamento divino ali batendo na porta. Exato. E talvez uma reflexão que fica, sabe, olhando para essa história toda, é como essa ideia de criar ídolos ainda ressoa. Podem não ser bezerros de ouro hoje, mas talvez prioridades erradas. Confiança excessiva nos nossos próprios recursos, no poder, na tecnologia. Colocar essas coisas acima de princípios, de uma sabedoria maior. Isso. Mesmo que a gente mantenha uma fachada, tipo um reconhecimento superficial de algo superior, as ações desalinhadas, a confiança no lugar errado, bom, elas podem acabar gerando as nossas próprias tormentas, consequências que a gente não esperava. É algo para se pensar, né?